Olá, é um prazer estarmos aqui, o Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. Hoje, eu, Maria Leonor Leal Mascarenhas, uma das cofundadoras, juntamente com a cofundadora Denise Argemi, entrevistaremos a nossa colega, ativista, presidente da ABMCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Subseção de Pelotas. É um prazer tê-la conosco, Neuza Ledesma, e gostaria de iniciar te perguntando sobre a atuação, na presidência da ABMCJ do Rio Grande do Sul e da Comissão da Mulher Advogada. Bom dia, gurias. Um prazer estar com vocês. Ao saudá-las, eu saúdo também os demais integrantes, desse movimento. Estou muito contente de estar aqui conversando com vocês. E é muito importante para nós, enquanto Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, justamente conversar com as colegas e mostrar o nosso projeto de trabalho. A nossa entidade é uma ONG fundada em caráter cultural, fundada em 1985, lá em Minas Gerais, e que tem uma amplitude nacional, inclusive vinculada à Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica. E o objetivo justamente dela é esse, é congregar as diversas mulheres, os diversos setores da sociedade, das carreiras jurídicas em especial, no sentido de promover os direitos das mulheres e contribuir para uma sociedade com mais justiça, com mais equidade. Da mesma forma, a CMA, aqui em Pelotas, do qual eu, na verdade, sou coordenadora, ela tem um propósito justamente de desenvolver esse trabalho junto às colegas advogadas, essa percepção de que precisamos ocupar os espaços no sistema da ordem e, de igual forma, contribuir na sociedade. Então, temos um desafio duplo, um desafio duplo que nos foi concedido a partir do final do ano passado, em dezembro de 2019, fomos escolhidas tanto para presidir a BMCJ no Rio Grande do Sul, quanto para coordenar o trabalho aqui da CMA em Pelotas. Neuza, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos falando da atualidade, mas tu poderia nos falar um pouquinho da Neuza militante, lá do tempo da ditadura, e vindo nos falar um pouquinho sobre isso? Então, esse é um período que me é muito caro, assim, porque foi quando efetivamente eu despertei para a importância de lutar, contribuir para construir uma sociedade com mais justiça, com mais democracia. Ingressei na Faculdade de Direito aqui da Federal de Pelotas em 79 e no auge da ditadura militar. Então, logo ao ingressar, já fui me vinculando ao diretório acadêmico, participando da luta junto com os colegas para que mudássemos o nome, porque era uma questão simbólica, nós queríamos voltar, como hoje é, Centro Acadêmico Ferreira Viana, nessa perspectiva justamente de garantir esse espaço de decisão. Que se via naquela época era a exclusão, era o medo, era o temor, cerceamento da liberdade. E aí a gente, na faculdade, vai se dando conta assim, o quanto nós, operadores do direito, temos um papel relevante na sociedade, no sentido de transformação. E aí, ao participar do movimento estudantil, logo em seguida fui participar do movimento de mulheres, na época nós tínhamos Arena e MDB, fui para o MDB, participar do departamento feminino, e começou uma trajetória assim, de bastante disputa, participação na sociedade, pelas primeiras greves contra, porque naquela época era proibido, então as primeiras reivindicações populares por melhorias salariais, por melhores condições de vida, contra a carestia, nós começamos a participar. Então, a partir dessa década, a gente nunca parou. Em realidade, é isso. Assim. Para nós, a centralidade é a democracia, a radicalidade democrática. Entendemos, eu sempre entendi realmente isso,
que nós precisamos garantir um espaço de participação social em que homens e mulheres e homens especialmente, né? Porque a gente sempre se deu conta e estava muito evidente que as mulheres não tinham espaço merecido na sociedade, né? Então, já naquela época, se buscava garantir esse espaço, seja no centro acadêmico, que depois foi criado, seja no partido político, né? Nós não queríamos ficar no gueto, departamento feminino, né? Nós queríamos mais, ambicionávamos mais. E fomos às ruas, né? E lutamos por diretas já. Então, todo aquele processo de luta pelas diretas foi muito impactante, assim, e nos deixou marcas, assim, né? E ficam para a vida toda, né? A importância do trabalho coletivo, articulado, né? O ouvir efetivamente a sociedade, né? E as pessoas que estão alijadas do processo de decisão, né? Foi o que nos formatou. Então, a participação nos órgãos colegiados, participamos naquela época já em outros momentos da OAB, nunca na diretoria, mas no conselho, representação dos conselhos de direitos municipais, né? Já participei do conselho do CONDICA, né, da criança e adolescente, do CONDIM, do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, né? Da própria BMJ. Oi? E deixa eu te perguntar uma coisa, essa militância política e dentro também dos direitos da mulher te levaram ao engajamento na luta contra a violência? Fala um pouquinho para nós dessa tua luta, como é que funciona em Pelotas. Nós vemos também que a CMA, coordenada por ti, anda também a par e passo com a CEIR, né, que é a Comissão Especial da Igualdade Racial. Tu pode nos falar um pouquinho como é que funciona essa dobradinha, vamos chamar assim? E a luta contra a violência? Pois então, nessa nossa caminhada, na busca de se construir, né, uma sociedade mais democrática, com mais justiça social e com equidade de gênero e raça, na verdade tem que se reconhecer, né? A questão racial, ela veio para nós, essa reflexão, né, e essa vontade de fazer diferente e conhecer mais, algo mais recente, né? Nós tivemos sempre uma perspectiva muito mais na questão do enfrentamento à violência, em especial à violência doméstica. Então, lá em 1982, nós ajudamos a construir aqui em Pelotas a primeira ONG feminista do município, que se mantém até hoje, né? E eu diria até quase que a primeira do Estado, né? Uma ONG voltada para esse enfrentamento à violência doméstica e familiar, quando se via que as mulheres eram tratadas de modo diferente. Ainda existia naquela época o crime de honra, né? Quer dizer, ao homem era dado o direito de matar a mulher na eventual suspeita, né, de uma traição e tudo mais. E a gente via que as mulheres não eram consideradas. E a questão da violência de gênero, que na época, na verdade, nem se falava dessa forma, mas a violência contra as mulheres era algo impactante que ficava na invisibilidade, né? Muitos homens não eram punidos por isso. Então, nós criamos essa ONG e fomos para frente do fórum de tarja preta, com cartazes, exigindo que um rapaz que havia morto a namorada por ela tê-lo abandonado e ter constituído uma outra relação, fosse julgado e fosse efetivamente punido. Então, a partir daí começou a nossa luta contra a violência, contra mulheres e meninas. E também ajudamos a criar o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, do qual fizemos parte, já fui secretária, integrante por muitos anos, né? E nisso tudo, nessa caminhada, claro, a gente vai participando da rede de enfrentamento à violência, né, que nós temos aqui em Pelotas uma rede constituída pelo Poder Público Municipal e por ONGs, entre as quais a nossa e o próprio Conselho de Direitos. E eu acredito que o convite da presidente Paula, né, que é a presidente da OAB Pelotas, uma das poucas presidentes de OAB, né, no Estado, aliás, temos, na verdade, aqui no Estado até temos um número significativo, mas ainda aquém do que se deseja, né, se ambiciona. Acredito que tenha sido com base nisso que a presidente Paula, então, me convidou para tomar a frente da CMA, né, com esse desafio de mobilizar as colegas para trabalharem essa pauta, né, essa pauta específica, porque requer, é isso que as pessoas às vezes não entendem, né, do porquê ter um grupo de mulheres. Em realidade, nós temos essa necessidade de criar as pautas, né, e atender essa complexidade que é
a vida em sociedade, né? Então, nós mulheres somos diversas, somos plurais, somos até complexas, né? Assim como é complexo o problema do racismo também. Então, esse debate tem que andar junto, né? Tem que acontecer, tem que ter essa capilaridade na própria sociedade, né? E no centro da OAB. E por conta disso é que nós, quando assumimos agora em verão, já quando planejamos o 8 de março, planejamos pensando em incorporar as colegas, companheiras integrantes da CI, justamente tendo essa, né, noção clara que a questão é interseccional, né? Quer dizer, a questão de gênero, raça e classe social tem que andar junto. Esse debate não pode ser separado, né? E aqui eu tenho uma pergunta, vou te interromper um pouquinho, desculpe. Já te ouvimos falar, e eu acho muito apropriada essa expressão que tu usas. Nós seríamos todas e todos machistas e racistas em recuperação, na tua visão? Uhum. Eu acredito que sim, sabe? Com tudo que eu tenho lido, debatido e participado nesses últimos 30 anos, né, no movimento social, basicamente aqui em Pelotas, mas não só, nós temos verificado isso, né? E pesquisas, inclusive, apontam. Quando se pergunta para o brasileiro, né, é contra o racismo? Ah, não, eu sou contra o racismo. Ninguém é a favor, na verdade, né? Ou o próprio machismo, se for perguntar, também ninguém é a favor. Mas quando a gente pede para dar exemplos de situações, as pessoas, não, mas né, meio que se recolhe. E a partir de uma provocação, assistindo, eu não me lembro se foi o Silvio Rodrigues ou a própria Djamila, e que foi colocado dessa forma, né? E eu senti que era isso mesmo. De fato, a gente tem que se reconhecer racista e sexista, porque vivemos numa sociedade que assim é, né? As estruturas sociais, a forma como o Estado é organizado, né? Desde a família, a escola, a igreja, a mídia, né? Os meios de comunicação têm um papel muito grande nisso aí. Então, nós temos ainda fortes resquícios, tanto do machismo quanto do sexismo, né? Quanto do racismo. Então, temos que, a partir desse reconhecimento, buscar efetivamente, não só, porque não adianta, aconteceu agora quando o Floyd foi morto, né? As pessoas botaram tarja preta, né? Quadros, olha, não ao racismo. Bom, mas na prática a gente está agindo efetivamente para combater, para enfrentar esse que é um mal tão perverso na nossa sociedade, né? Então a gente tem que pensar claramente que país é esse, né? O que nós estamos vivendo, o que a gente pode fazer para efetivamente melhorar. E ao admitir que se tem algum resquício de racismo ou de sexismo, a gente vai ter, então, condições de superar e hoje, amanhã, realmente terminar, né? Extirpar com essa prática que é tão nociva a todas nós. Né? Então, eu sou uma racista e uma sexista em recuperação. Eu tenho desejo de mudar, né, efetivamente. Eu acho que essa tua assertiva e trazer também a Djamila Ribeiro e o professor Silvio de Almeida, né, que nós vimos esses tempos no Roda Viva, nos traz alguns elementos muito importantes, né? Um outro elemento que queria te perguntar é sobre esse movimento que a Anitta, essa cantora, está fazendo, enfim, como é que nós superamos os nossos próprios preconceitos? Estou falando de nós mulheres, né? Como é que nós superamos esses preconceitos? Porque parece que ela está fazendo um trabalho, está chamando bastante atenção, né? O que tu achas disso? O que acontece? Assim, ó, eu tenho que partir do meu lugar de fala qual é? É de uma mulher com 60 anos, branca, oriunda, né, de família de classe média. Né? Então, é importante essa questão do lugar de fala para entender assim, em que contexto, né, se foi criado, qual é a nossa cultura, quais são as nossas vivências, né, para poder, então, partir para outras construções. Né? Então, a Anitta é uma menina jovem, né, que começou lá cantando na laje, de fio dental, dançando, né? De uma forma que eu confesso, aí onde entra o meu sexismo, talvez, né, de não é algo que me atraia. Né? Eu tenho algumas resistências quanto ao tipo de música, enfim. Então, é um preconceito, efetivamente é um preconceito. Né?
Mas o que acontece? É uma menina que cresceu, uma moça, né, uma mulher, que também contribui, né, para questionar a questão do feminismo e mais a questão do valorização dos corpos. Né? Por que o corpo da mulher é colocado de forma diferente, né? É depreciado? Então, a gente tem que rever isso aí. É um direito das mulheres se colocarem, né, na sociedade da forma que elas entenderem a mais correta. Né? E a Anitta tem dado algumas demonstrações, tem feito algumas falas que são bastante positivas, assim, em questionar o papel da mulher na sociedade e o respeito que todas nós devemos ter. Essa é a nossa grande bandeira, né? O respeito e o diálogo tem que haver entre as mulheres e entre os homens na sociedade. A gente quer uma sociedade com mais paz, com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, né? E a Anitta, então, participou apresenta um documentário que é muito interessante, que eu sugiro a todas que o assistam, que é dividido em 3 episódios, né? E que trabalha a questão do quê? Mulher na política, né? Que é outra das bandeiras que nos atrai bastante. Além da questão do enfrentamento às violências, né? Mais no campo psicológico, físico, enfim, a questão da mulher na política. Neuza, só te interromper um pouquinho para perguntar, fala para nós o nome desse documentário. Eleitos é o documentário, tem no YouTube. Né? Então, esse documentário apresenta assim, as mulheres, depoimentos de mulheres que participam na América Latina, no Brasil, Colômbia, Chile, no México, né? Apresenta a ideia das mulheres, né? Ao buscar espaço político. Já que estamos falando da Anitta, de representatividade de mulheres na política, o próprio professor Silvio Almeida e a própria Djamila também falam que não basta apenas uma representatividade, não é? É preciso mais, é preciso enfrentar as pautas para transformar realmente a sociedade. Então, eu queria saber da tua opinião. Na semana passada, no dia 14, uma deputada do PSL trouxe um projeto de lei, o 4213 de 2020, que busca a extinção das cotas de 30% das mulheres na política. Qual é a nossa perplexidade quando uma outra mulher elimina ou busca eliminar uma ação afirmativa, uma política afirmativa para a inserção das mulheres nesse nosso mundo público? O que tu achas disso? Então, Denise, justamente isso, assim, que a gente estava tentando buscar quando se fala da importância da participação da mulher na política. No entanto, não basta a paridade, né? É fundamental que essas mulheres que nós defendemos que devam buscar esses espaços de decisão de poder, elas tenham uma perspectiva de gênero, sem o que é mais um machista, né, vestindo saia, né? Na real, é isso que a gente está verificando em alguns casos. Talvez seja o caso dessa deputada. Gênero e raça também, né? Que da mesma forma estão tentando eliminar também a participação, né? Sim, de igual modo, quer dizer. Então, essa ideia que o Freire, né, trouxe da democracia racial, que também é outra falácia, né? Então, nós temos um racismo que é diferente do norte-americano, né? Que assumiu formas diferentes, mas não menos perverso, não menos danoso para as pessoas e para a própria sociedade, né? Então, voltando à questão do que formou esse PL, realmente é lamentável. Eu acredito que todo o movimento de mulheres está se insurgindo contra isso, lançando notas, como nós fizemos, né, em repúdio, porque é inadmissível. Quer dizer, às mulheres não foi dado nada, né? Tudo que nós conseguimos foi embaixo de muita luta, né? De muito trabalho coletivo, de muita articulação, né? A própria Lei Maria da Penha, ela é resultado de um consórcio, né, de mulheres, né, que entenderam da importância de se garantir os direitos e enfrentar e coibir toda forma de violência, né? Então, é isso que a gente tem que buscar, preservar e resgatar, né? Motivar, sensibilizar mais mulheres, que é importante esse espaço, né, de discussão. É um dos caminhos, evidentemente, que nem todas gostarão de política partidária, ou, no nosso caso, no próprio sistema da ordem, né? A gente busca o quê? Ter a possibilidade que as mulheres, se quiserem, né, possam fazê-lo
e seja respeitada, e seja esse considerado um ato que é natural, né? É um direito legítimo nosso de querermos estar presentes, né, nesses espaços de discussão e decisão. No espaço legislativo é fundamental, né? Como dizia a ex-presidente Michelle Bachelet, né? Quando uma mulher faz política, muda esta mulher. Agora, quando muitas mulheres fazem política, muda a própria política, né? Então, na medida que nós tivermos mais mulheres participando do processo do poder legislativo, do executivo, enfim, a perspectiva que vai se ter para a construção de políticas públicas, né, de políticas sociais, será mais ampla, mais plural, quando não é, ainda que nós tenhamos homens parceiros, né, companheiros de luta, humanistas, pessoas sensíveis às causas, né, das mulheres, que temos causas específicas, é por isso que se faz tanta questão desse espaço, né? É um direito que é legítimo de participação, né, de ser ouvida, mas temos também essa noção, assim, para construir essas políticas sociais, tem que ter um olhar diferenciado, né? Um olhar mais... Bom, vai. Então, eu só gostaria de perguntar para a Neuza, que a Neuza é integrante do nosso movimento 50-50, né, de advogadas gaúchas. Neuza, o que tu esperas do nosso movimento? Justamente isso, assim, ó, eu gosto sempre de pensar que nós temos um mundo, assim, a construir, né? É difícil, né? É complexo, mas é necessário e possível, né? Então, se nós queremos uma sociedade com justiça social, o que eu entendo uma sociedade com justiça social? Para além do desenvolvimento econômico, né? Nós temos que ter possibilidades, oportunidades para todas e todos, né? Se realizarem e serem felizes. Oportunidade de trabalho, de estudo, de saúde, né? O que se vê é uma profunda desigualdade no Brasil, né? O país, é interessante isso, porque somos um país rico, né, e profundamente desigual, né? Temos um sistema de má distribuição de renda tão perverso, né, que temos 1% de pessoas ricas, né, e a grande maioria em estado, né, ou classe média ou estado miserável, né? E a pobreza está agravando, e agora essa pandemia tem contribuído para mostrar isso, né? Os ricos estão mais ricos, né? E os pobres cada vez mais. Né? Então, é fundamental que nós lutemos, né, pela paridade, não só de gênero, quer dizer, queremos mulheres e homens em pé de igualdade, mas queremos que as pessoas negras, mulheres e homens, também tenham esse espaço. Né? Não pode pensar em uma OAB efetivamente democrática, né, cumprindo o seu estatuto e as suas atribuições, se não garantir esse espaço para todas e todos os colegas. Né? Então, por isso, quando vocês propuseram esse movimento, e eu espero que ele venha a crescer e ampliando, envolvendo, sensibilizando mais colegas, mas é isso, gurias, assim, ó, eu penso efetivamente assim, ó, que a OAB, como em outros momentos já aconteceu, né? Em 2015, mais mulheres, movimento mais mulheres na política, né? Sempre foi nesse sentido, assim, de envolver e sensibilizar o maior número de colegas para, então, se ter uma OAB cumprindo o seu papel fundamental, né? Que é garantir a justiça, não só no nosso sistema, internamente, na nossa instituição, mas na própria sociedade. E aqui eu queria trazer uma outra questão. Via de regra, as pessoas, algumas mulheres, né, como essa deputada que está tentando fazer passar esse projeto de lei, excluindo as mulheres das cotas afirmativas, os homens também, eles costumam dizer que as mulheres não são preparadas, elas não desejam estar na política e que elas não sabem do que se trata. Então, aqui eu te pergunto, com relação à capacitação das mulheres, não estou falando das mulheres que sofrem violência, estou falando de mulheres como nós, que contestam esse sistema patriarcal, machista e racista e homofóbico que aqui está, né? Estou falando em geral, estou falando da OAB, do sistema OAB e também da vida pública, né? Da política nacional.
Será que nós não temos mesmo capacidade para ocuparmos esses espaços que também são nossos? Eu tenho certeza que temos, sim, nós mulheres, temos todas as condições, né, de fazer esse enfrentamento e participar e contribuir, né, efetivamente para esse processo todo, né? Agora, como todos, né, precisamos de formação, precisamos de investimento em formação, né? Isso é uma outra questão que tem que ser implementada. Quando se conseguiu cotas para as mulheres na política, os 30%, e se conseguiu também essa cota na OAB, tem que haver o quê? Tem que ser oportunizado esse espaço de formação, tem que haver investimento, né? No caso público, para formação, para oportunidade na hora da campanha, né? A questão da igualdade não pode ser uma mera igualdade formal. Aliás, isso já temos na Constituição, né? A Constituição já nos garante a igualdade formal. O que nós buscamos obter é a igualdade material, a efetivação desses direitos preconizados tanto na Constituição quanto nos organismos internacionais dos quais o Brasil é signatário, né? Então, a gente tem, sim, essa condição de participar e contribuir para a política, né? Fazer a boa política, né? Uma política que realmente se renove, né? E pense na construção social mais justa, né? Mais equilibrada. Então, o que nós queremos é justamente em participando, né? Vamos conseguindo, evidentemente, conhecer mais, né? Vemos um processo muito grande de exclusão social. Então, para recuperar isso, e que sempre se defendeu, é um resgate histórico da questão das cotas, né? Como as cotas para as mulheres, as cotas para negros, ela vem nessa linha de ações afirmativas, né? Quando se reconhece que, pela exclusão social até então, né, ocorrida no nosso país, precisamos empoderar essas pessoas, né? Permitir que elas ocupem seu lugar, que é o lugar que lhes cabe a todos nós, né? Essa participação na sociedade, né? O que se via? Tanto o negro quanto a mulher foram silenciados, né? Apagados no próprio processo histórico, né? Não foi dado oportunidade de participação, de decisão, de poder contribuir também. O que a gente está buscando é isso. A gente quer contribuir. A gente confia que nós, mulheres, que as pessoas negras, né, têm essa condição de contribuir muito para uma sociedade melhor, né? Uma sociedade mais envolvida, com cultura, enfim. Né? A gente tem todas as condições para isso. Agora, nós precisamos lutar, né? A grande questão, encaminhando para o fim, Maria Leonor, em função do tempo, né? Eu acho que é importante, assim, a grande mensagem que fica, assim, ó, a importância da luta, né? A importância da gente trabalhar coletivamente, se articular, né? Somar com vários atores sociais, né? E construir, então, uma política que atenda a essas necessidades. A importância, né, Neuza, das lutas emancipatórias para concretizar e efetivar a democracia, né? E é isso que nós estamos fazendo com o nosso movimento. Bem, antes que nós nos encaminhemos para o final, Neuza, eu queria nessa linha de raciocínio que tu estavas fazendo, as cotas na pós-graduação para as pessoas negras já foram extintas. O cenário nacional é difícil neste momento, não é? Para as políticas sociais, como justamente a inclusão das mulheres e das pessoas negras nesses espaços de poder. Se tu pudesses fazer alguma observação e alguma sugestão, porque me parece que o que nós precisamos aqui é de uma mudança estrutural, é da própria sociedade, não é só do OAB e da política, é da própria sociedade, porque é ela que se reflete nos nossos sistemas políticos, institucionais ou partidários. Com a tua vivência, com a tua experiência, e já agradeço a tua participação, porque nós temos 4 minutos, nós gostaríamos de saber como é que tu está vendo esse período ainda em pandemia, o nosso cenário nacional, e o que é que nós podemos fazer para aumentar a inclusão das mulheres e das pessoas negras. Então, justamente na linha do que eu já vinha conversando, né? Nós precisamos trabalhar de forma mais articulada e aí desenvolver uma palavra que está tão usada e eu tenho medo que tenha caído num certo desgaste, sororidade, né? Nós, entre nós, precisamos aprender a dialogar, a nos respeitar,
reconhecer as diferenças não são negativas, né? Temos ideias, às vezes, estratégias, né? Concepções que têm alguma diferença entre nós, mas o fundamental é aquilo que nos une, né? Se a gente conseguir trabalhar em prol de bandeiras e agendas comuns, nós vamos longe, né? E vamos conseguir enfrentar essas ameaças e esses retrocessos no plano político nacional e, inclusive, né, no âmbito estadual institucional também, né? Institucional, né? Então, esses avanços conseguidos a duras penas, né, tem que servir para assim, para servir de norte e nos fortalecer. Nós podemos fazer diferente, podemos barrar essas ameaças, esse retrocesso, com o quê? Dialogando, né? Construindo movimentos como esse que vocês iniciaram, né, a construção, mobilizando mais pessoas, né, vários setores da sociedade, para que todos entendam a importância desse espaço democrático de atuação, né? Nós vamos refletir e vamos construir o quê? Ações efetivas, políticas públicas, né? O que a gente tem falado é exatamente isso. Não dá para a gente se deixar dominar pela falta de esperança, né? Nós precisamos acreditar, o que eu acho que o Leonardo Boff fala essa expressão, né? Esperançar. Né? É isso mesmo. Esperançar no sentido de que, olha, mais do que ter a esperança, acreditar e ter a fé que outro mundo é possível, nós precisamos agir, né, em prol de que isso venha a acontecer. 1 minuto e 40. Queria... Agradeço, então, o convite, tá, gurias? E espero, de alguma forma, poder contribuir para a causa, né, de mais democracia na sociedade. Que amor! Nós que agradecemos a tua presença, a tua disponibilidade e, sem dúvida alguma, estamos muito felizes de te ter no nosso movimento. Então, foi uma honra para nós tê-la aqui conosco. Um grande abraço e muito obrigada. Beijo, Neuza. Tchau, meninas.